Olá! Hoje iniciamos o capítulo 4. Não sei se vamos ler inteiro. Vamos ver. Bem, agora estás livre, disse Diodoro, mal-humorado, depois que ele e Queptá regressaram da visita ao pretor em Antioquia. Mas não tenho a obrigação de te dar aquela grande soma de ouro enquanto não fizeres 45 anos. A essa parte da promessa feita a meu pai, hei de ser fiel. O dia estivera quente, a cidade particularmente ruidosa e demasiadamente colorida para um romano moral. Diodoro agora estava sentado em seu vestíbulo de mármore branco e bebericava, amuado, um copo de vinho frio, engolindo, zangado, figos maduros que tirava de uma vasilha de prata colocada a seu lado. Ora, esse vinho grego resinoso, exclamou. O mau humor era evidente. Ainda estou certo de que te aproveitaste de um momento de fraqueza e me obrigaste a agir. Mas deixemos isso, seu espertalhão. Já estou bastante ofendido com a quantia que exigiste como remuneração. Logo estarás tão rico quanto os levantinos dos bazares. E sem dúvida alguma terás teu próprio estabelecimento e comprarás teus próprios escravos. E eu terei de suplicar a tua indulgência para vires atender doentes em minha própria casa. Queptá escondeu um sorriso. Estava de pé diante de Diodoro e olhava-o sombriamente divertido. Peraí, gente, que esqueci de pôr o microfone. Voltando aqui então. Senhor, disse ele, jamais deixarei de ser grato a ti e de estar pronto a atender seu chamado. Aonde fores, eu irei. A minha vida ainda te pertence, quando a quiseres. Belas palavras, resmungou Diodoro. Os olhos faiscaram, irados, sobre seu liberto. Mas disse, acho que precisamos comemorar o fato. Que o Hades te devore. Ali naquela mesa há outro copo. Se posso mandar, como dizes, mando que partilhes comigo deste vinho. E podes comer 1 ou 2 figos. Senhor, eu prefiro os vinhos romanos e peço-te que me dispenses da obrigação de beber vinho grego. Diodoro praguejou baixinho, mas não se irritou totalmente. Lançou um olhar furioso para o copo. Esta coisa é mesmo péssima, disse ele. Respeito teu gosto, mas o próximo navio trará bom vinho. E acrescentou sarcasticamente, confio em que me permitirás mandar algumas garrafas aos teus aposentos, para que te deleites com elas. Retiniu as solas ferradas de suas sandálias sobre o piso alvo como a neve e ficou a olhar para Queptá, sob suas fartas sobrancelhas pretas. Come um figo, disse. Queptá curvou graciosamente o corpo comprido e apanhou uma das frutas. Languidamente, Diodoro meteu outra na boca. Por Pólux, essa cidade é detestável, disse ele. Um monte de refúgio que vem de todas as sarjetas do mundo. Se eu não tivesse um senso tão grande de dever, pediria para ser exonerado. Mas quem poderia arranjar-se tão bem com essa massa rastejante de gusanos?
ninguém a não ser tu, nobre Diodoro. Diodoro o examinou outra vez, desconfiadamente. Tens a voz tão montuosa, escorre, reluz e cheira mal, ácido misturado com mel. Lamento não te agradar, senhor, disse Keptá, tornando a sorrir. Não poderias agradar menos a Plutão? Retrucou Diodoro, ainda enfático. Apanhou outro figo e chupou os dedos. Mandarei que deem um cestério a cada escravo em tua honra. Que arrogante cão és tu, com toda a tua humildade fingida. Na tua opinião, não há ninguém tão sábio como tu. Keptá manteve a dignidade, apesar da vontade de rir. Sem dúvida alguma, vais te dar ainda maiores ares do que de costume. Mas eu te previno, para que não uses novamente os teus truques para com os pobres escravos. Keptá estudou-o. Deveria contar a verdade a Diodoro? Dizer-lhe que, na realidade, não havia hipnotizado os escravos, mas apenas o tribuno? Resolveu não o fazer. Diodoro jamais o perdoaria. Inclinou-se e disse: prometo, senhor, que não farei mais truques. E agora, se me despedires, eu devo ir ter com a senhorita Rúbria. O rosto de Diodoro clareou. Ah, ela está muito melhor, não está? Já pode sair da cama e seu rosto tem um ligeiro colorido, que não é de febre, e sim de saúde. Quando pensas que ela estará curada? Keptá hesitou. Penso, senhor, que daqui a alguns dias ela poderá deixar a casa pelo jardim e 15 dias depois estará em condições de recomeçar os estudos, com o professor que também dará aulas a Lucano, filho de Enéas. Depois dessas lições, segundo compreendi, ele estudará comigo? Por uma remuneração extra? Perguntou Diodoro, novamente zangado. Não, senhor, eu ensinarei ao menino tudo quanto sei, por gratidão para contigo. Diodoro resmungou e ficou contemplando a sombra comprida de seu liberto esgueirar-se pela parede de mármore, enquanto Keptá deslizava entre ela e o sol, que fluía através das colunas baixas da direita. Sou acomodado demais, disse Diodoro consigo mesmo, depois de tomar um gole do vinho resinoso. Trato meus libertos como iguais e meus escravos como libertos. Não admira que não me respeitem. Preciso ser mais rigoroso com isto e trazer um pouco de disciplina militar a esta casa. Mas em seu coração sabia que era incapaz de se mostrar injusto ou brutal, assim como seus estimáveis pais o tinham sido, respeitando as vidas e as pessoas, mesmo os mais humildes homens. Diodoro começou a cogitar de novo sobre a moderna Roma e fez uma careta. Os generais de gabinete, que podiam dirigir petulantemente as campanhas de comandantes calejados em campos distantes e inventar táticas e estratégias, como se alguma coisa entendesse sobre elas. Os pálidos e indulgentes senadores, com as togas colantes, comprando e vendendo em suas bolsas de ações, depois de uma longa manhã nos banhos, refazendo-se de uma noite de devassidão e parcialmente revigorados por escravos hábeis que com mãos lubrificadas
massageavam seus flácidos músculos, comprando e vendendo os obesos patifes, aquilo que outros homens tinham dado à vida a fim de obter para Roma, e sacudindo lenços perfumados diante do rosto, enquanto regateavam e faziam lances, cada um tentando ser mais esperto do que o outro. E entre lances contavam as últimas obscenas murmurações da cidade. Suas mulheres prostituídas, suas concubinas, suas depravadas esposas que usavam os mais nobres nomes de Roma e cometiam adultério como se fosse passatempo da moda, o que realmente era. Os parasitos, os augustais, que entravam e saíam do Palatino, tão aristocráticos como estátuas, com podridão em seus corpos e hárpias nas mentes, e traição e assassínio em suas almas astuciosas. As liteiras douradas, os jovens escravos, tratados como mimos e mantidos com propósitos vergonhosos, a rapina e a licenciosidade de uma sociedade que fora outrora disciplinada, parcimoniosa, modesta e heróica, o lento desaparecimento de uma classe média sólida, um desaparecimento deliberadamente planejado. A cidade resplandecente, a amante do mundo, tornada um sumidouro de corrupção, traição, avidez, prazeres e decadência, uma fedentina de imundície da qual emanavam as febres, as loucuras e as moléstias que poluíam os mais remotos pontos do império. E as turbas romanas de muitas raças. Mesmo Júlio César as temera, com razão, e diante delas se acovardava, lisonjeando-as e aclamando-as. As turbas romanas, volúveis, sangue sedentas, perdão, gente, uma palavra complicada aqui, sangue sedentas, impediosas, ávidas, providas de muitas línguas, quando outrora tinham vivido em sóbria e próspera cidadania, orgulhosas de seus antepassados fundadores, zelosas de sua república, encontrando sua integral razão de ser no trabalho, na família e em seus deuses, em seus lares tranquilos e nas sombras de suas árvores. Agora viviam como variegada e rapace canalha das ruas, prontas a aclamar, prontas a matar, prontas a discutir e, da mesma forma, desprovidas de senso, prontas a aplaudir, aglomeradas em casas de muitos andares que pareciam desaguadouros, odiando o trabalho e preferindo mendigar, apelando permanentemente para o Estado, a fim de que ele as mantenha, bajulando políticos vis que lhes davam vantagens e ameaçando aos poucos homens honestos que lhes opunham, pelo bem de Roma, e mesmo para seu próprio bem, pedindo perpetuamente pão e circo, procurando prazeres mesquinhos, adorando gladiadores estúpidos e prestando culto ao maior corredor ou ator, ou discóbolo, como se fossem eles os maiores homens, devorando em sua ociosidade as taxas esmagadoras impostas sobre homens mais dignos, taxas destinadas a mantê-las, quando o mundo bem poderia livrar-se delas pela fome ou pela pestilência.
Ah, as turbas romanas, as malditas turbas, senhores e escravos adequados de seus patronos, de seus políticos, dos arrecadadores de seus votos. Não era de admirar que houvesse tão poucos bons artesãos, comerciantes, trabalhadores e construtores em Roma. O governo monstruoso sugava o fruto de seu labor sob a forma de taxas destinadas a uma canalha vociferante, devoradora, ociosa, mantida pelo Estado. Quem importava ao homem da rua, ao homem abjeto, de olhos exorbitados e boca aberta, ter ele destruído o esplendor de Roma, difamado seus deuses, atirado excremento sobre as estátuas de seus antepassados? Não podia ele agora, uivando e marcando paredes durante a noite, conseguir suas vasilhas repletas de mais feijão, mais sopa e mais pão? Ou não podia assistir a espetáculos mais sangrentos no circo máximo? Os senhores valiam tanto quanto os escravos, e os escravos eram bem dignos de seus senhores. Ali estava no Palatino aquele soldado que envelhecia César Augusto, um homem severo e moral. Que podia ele fazer, porém, rodeado como estava de senadores e estadistas corruptos, eleitos pela canalha das ruas, ainda mais corrupta? Diodoro recordou-se de súbito de uma carta que recebera algumas semanas antes, vinda de um de seus amigos, cuidadosamente lacrada e enviada por mensageiros de confiança. Quanto tempo passara desde que os homens honestos tinham começado a lacrar suas cartas para evitar os olhos indiscretos e vingativos dos espias empregados pelo Estado? O amigo escrevera, abre aspas, receio que Roma esteja morrendo. Eu, como tu, caro amigo, acreditei durante demasiado tempo, suplicando para que isso acontecesse, na possibilidade de que as velhas virtudes ainda florescessem na cidade, como excelentes e belas flores em jardim esquecido, preparando sementes que novamente seriam cultivadas nos lugares abandonados. Mas o jardim não existe. Foi pisado e transformado em lama pelas turbas e pelos seus senhores acovardados, que vivem dos favores dessas turbas. Fecha aspas. Diodoro, mergulhado em desânimo e desesperança, como jamais sentira antes, pensara nos deuses de Roma. Outrora, eles haviam personificado o trabalho honroso, amor, a santidade do lar e da propriedade particular, liberdade, graça, bondade, as qualidades militares de devotamento e dever, o carinho para com os filhos, o respeito entre empregados e empregadores, o patriotismo, a obediência aos decretos divinos e imutáveis e o orgulho e dignidade de cada um. Mas o que fizera Roma desses deuses? Tornara-os réplicas indizíveis e venais dela própria, em todos os seus aspectos. Diodoro atirou para longe o copo, que se espatifou de encontro à parede de mármore. Saltou sobre os pés e pôs-se a caminhar de cá para lá, sobre o piso branco e solitário, as sandálias martelando-o como o rufar frenético de um tambor. Recordava-se de como o amigo terminara a carta que lhe tinha enviado. Abre aspas. A única esperança para Roma será o retorno
aos valores religiosos. Fecha aspas. Não um retorno aos deuses poluídos. Mas a quê? A quem? Ao Deus desconhecido dos gregos? Mas quem era ele? Onde estava ele? Ele, o incorruptível, o Pai, o amoroso, o justo. Por que estava ele silencioso se existia? Por que não falava ele à humanidade e reorganizava o mundo enfumaçado, trazendo paz aos que a tinham perdido, esperança aos desesperançados, amor aos dele privados, abundância aos que tinham fome da retidão? Se ele vivia, aquela era a hora em que devia manifestar sua presença, antes que o mundo ficasse sufocado pela montanha de seus próprios excrementos, ou morresse por sua própria espada. Diodoro sentia-se latejante de selvagem ânsia e impaciência. Parou entre suas colunas brancas e olhou para o céu do poente, acima das árvores e das palmeiras. Durante um momento, sua dor cessou. Jamais vira antes arrebol tão glorioso, tão cheio de luz rosada e flechas de ouro, tão brilhante e tão puro, que as moitas de árvores, as frondes trêmulas das palmeiras, as colunas da casa luziam com radiosidade própria e refletiam as cores do céu. Delicadeza e majestade irradiavam dele, como se voz poderosa tivesse outorgado bênção ao mundo inteiro, como se mão poderosa se houvesse erguido com ternura e amor. O rosto violento de Diodoro abrandou-se, tornou-se quase infantil. Sua mente disciplinada disse-lhe que aquilo não passava de um poente de resplandecência rara. Sua alma disse-lhe que uma palavra fora pronunciada. Ele se recordou então dos desvairados falatórios ouvidos em Antioquia durante aquele dia. Uma estrela particularmente brilhante, mais fulgurante do que a mais fulgurante lua, aparecera no céu na noite anterior e fora vista por muitos, mesmo durante as mais vergonhosas horas da Saturnal. Houvera muito terror, e turbas tinham corrido cegamente através das ruas, em pânico, suas roupas festivas arrastando-se atrás delas. Mas Diodoro fora informado por um sacerdote do templo de Mercúrio que se tratava apenas de um cometa, ou de um meteoro, do qual falava com indulgência. Mas onde estavas, que não a viste pessoalmente? Indagara Diodoro. O sacerdote respondera: eu estava dormindo, nobre tribuno. Diodoro procurou a estrela onde lhe tinham dito que ela aparecera. Não havia nada ali, a não ser a estrela vespertina, cintilando docemente. De repente, entretanto, acreditou que realmente houvera uma estrela. Seu coração ergueu-se num poderoso impulso de júbilo e ele sentiu-se confortado, embora não pudesse explicar o que sentia. Os jasmins de floração noturna acordaram numa onda de fragrância e Diodoro respirou-a como se fosse incenso. Sentiu-se humilde e calmo, cheio de força. Posso fazer o que puder, viver segundo os valores e verdades nos quais fui educado, nas virtudes e justiça que conheço. E seguramente ele
se lembrará de mim, embora o mundo se torne louco. Caminhou entre as colunas ao longo da passagem de mármore em direção ao compartimento das mulheres. Então entrou 2 de seus oficiais no pátio, jovens de quem ele gostava e que treinara pessoalmente, e nos quais confiava por causa de seus rostos honestos, seus olhos cândidos, seu devotamento por ele e suas velhas virtudes. Eles se perfilaram ao vê-lo, saudando-o com elegância, e Diodoro parou, tentando compor um ar severo, mas gostando demais deles para isso. Vamos, meninos, por que não voltastes para Antioquia? Perguntou bruscamente. Jamais mantivera guarda de corpo em sua casa, como outros militares em comando faziam, pois confiava em seu próprio braço direito e não apreciava grandes exibições de militarismo. Nobre Diodoro, ouvimos boatos alarmantes em Antioquia no dia de hoje, respondeu um dos soldados. Há gente da população que está a gritar que a estrela que pretendem ter visto na noite passada indica a queda de Roma e a cólera dos deuses contra todos os romanos. Dizem que a estrela se moveu em direção do Oriente, afastando-se da cidade imperial. E isso indica, segundo declaram, que Roma está para cair. E quando o império cai, raciocinam eles, é tempo de um país submetido levantar-se e golpear. Ficai à vontade, Sesto, disse Diodoro, pondo a mão sobre o ombro do jovem capitão. Vamos, vamos, não estais com medo por mim? Foi por isso que ambos desobedecestes minhas ordens expressas? Eu vos digo, se Roma cair, será por lhe faltar mentes disciplinadas. Ainda assim, nobre tribuno, preferimos permanecer de guarda durante algumas noites, disse o jovem Sesto, obstinadamente, mas com seus devotados olhos suplicantes. Diodoro calou-se, desviou o olhar de Sesto para o centurião e viu a obstinação de ambos. Se lhes der ordens para voltar a Antioquia, pensou, eles permanecerão de alcateia nos jardins, longe de meus olhos, sem dormir e sem comer. E isso será duro. Seria justo fazer-lhes isso em troca do que estão considerando como de seu dever? Não disse comovido. Bem, então, seus 2 jovens malucos de cabeça dura, ficai aqui o tempo que quiserdes. Mandarei arrumar instalações para vós, bem como alimentos, e marchareis em torno da casa e guardareis as portas, apenas para que fiqueis satisfeitos. Não que me desagradasse o que quereis fazer, disse rapidamente por amor da disciplina. E quando estou em casa, não sou um soldado, e sim apenas um pacífico cidadão. Dirigiu-se às instalações das mulheres e procurava uma escrava que chamasse a senhora Aurélia, quando ela própria apareceu, acompanhada de Íris. Vinham rindo baixinho, juntas, como 2 irmãs, e a mão de Aurélia descansava levemente no braço de Íris, que jamais parecera tão bela aos olhos de Diodoro. Foi para ela que olhou, e como se houvesse algo de terrivelmente revelador em seus olhos sobressaltados, o rosto da jovem obscureceu-se, e seus olhos azuis enevoaram-se, como se toldados por desgosto ou angústia.
Para a velha romana Aurélia, a esposa de um liberto, não era objeto de desdém, embora tivesse sido outrora uma escrava. Se merecia amor, recebia amor. Se merecia respeito, recebia respeito. Aurélia e Íris eram ternas amigas, mas Diodoro não sabia que Íris visitava frequentemente sua casa durante a sua ausência. Aurélia ficou surpreendida e feliz ao vê-lo. Deixa eu ver aqui quanto temos. Bom, vamos seguir. Estou atrasada, Diodoro? Perguntou, caminhando para ele e tomando-lhe a mão. O sol ainda não desceu completamente. Eu é que estou adiantado, respondeu ele. Desejava beijar-lhe o rosto moreno e corado, apertar a boca contra seus lábios cheios. Ela era um refúgio contra algo que o ameaçava. Aurélia começou a tagarelar alegremente, como era de seu costume. Íris esteve me ajudando a tecer os linhos e lãs para o inverno. Olha para meus dedos, estão calosos, quase sangrando. Abriu as mãos diante dos olhos dele e riu. O cabelo penteado sem formalidade tombava-lhe sobre o ombro em duas tranças negras e reluzentes, que desciam bem abaixo de sua cintura. Havia em seu rosto uma umidade luzidia na região das têmporas e pequenas gavinhas de obscura juvenilidade enroscavam-se nas frontes e nas faces. Íris ficava de lado, tão inabalável quanto uma ninfa de mármore, os cabelos dourados arranjados à moda grega, suas madeixas enroladas em torno da cabeça como fitas brancas. Fitas iguais rodeavam-lhe também a cintura esbelta, acima da qual se erguia o busto perfeito. O poente, tombando sobre ela, dava transludez à sua carne, e Diodoro pensou, não a Diana, mas a Ártemis grega. Os braços, pescoço e faces de Íris tornaram-se tais uma rosa, e a expressão de seu rosto, a delicada dignidade de sua figura, eram as de uma estátua sonhadora, embebida em pensamentos remotos que nada tinham a ver com a humanidade. Aquele aspecto fez Diodoro pensar, apesar da presença da esposa, eu sou como Acteão, e com certeza é proibido olhar para ela. Aurélia percebeu a fixidez no rosto de Diodoro enquanto ele olhava para a jovem liberta e suspirou. Foi então Íris, depois de profunda reverência, quem se afastou. Sua figura alta e bem feita perdeu-se nas sombras das árvores sonhadoras. Diodoro ficou a olhar enquanto ela desaparecia. Aurélia tomou-lhe carinhosamente o braço. Não havia ciúmes em seu coração. Amava demais Diodoro e conhecia muito bem a virtude de Íris. E se era permitido que um homem olhasse para uma mulher, sua esposa deveria ter dignidade e respeito próprios bastante grandes para não se sentir constrangida. Foram juntos para casa, Diodoro queixando-se de sua guarda de corpo, mas Aurélia sentiu-se aliviada. Ouvira de suas escravas os rumores correntes em Antioquia. Precisamos arranjar instalações e alimentos para esses devotados soldados, disse ela placidamente. Encantava-a saber que também eles gostavam de Diodoro. Desejava mostrar ao marido o maravilhoso progresso de saúde de sua filha Rúbria. E embora Diodoro insistisse nas perguntas sobre o estado da menina, Aurélia apenas sorria e movia misteriosamente a cabeça. Diodoro, seguido por Aurélia,
Foi rumorosamente subindo a larga escadaria de pedra e dirigiu-se para o quarto de Rúbria. A ama ali estava, bem como Queptá e o menino Lucano. Mas Deodoro viu apenas sua filha, sentada na cama e rindo. Havia cores recentes nas faces infantis. Seus olhos escuros dançavam. Os cabelos negros e compridos tinham sido afastados do rosto e presos atrás com uma fita dourada. As mãos pequenas seguravam uma boneca que Lucano fizera, toda de cores brilhantes e alegres, com braços e pernas de madeira flexíveis. A menina fazia a boneca dançar sobre seus joelhos, levando-a a adotar atitudes grotescas. Lucano contemplava-a com um sorriso rígido e ansioso, e Queptá misturava uma poção numa taça de vinho. Vendo Deodoro, Rúbria empertigou-se na cama e exclamou excitadamente: "Vê se não é uma maravilha, pai! Lucano trouxe-a hoje para mim." Beijou rapidamente Deodoro, desejosa de voltar ao brinquedo, e o pai ficou a estudá-la carinhosamente. A pequenina fora arrancada dos próprios limites dos Campos Elíseos. Seria o encanto do coração do pai, com um bom casamento, mais tarde, dando-lhe netos que faria saltar sobre os joelhos. Mas precisavam voltar para Roma, era o que o tribuno pensava. Aquele clima não servia para uma criança. Levaria a família para a sua propriedade rural nos arredores de Roma, onde o ar era excelente e seco. Seria um lavrador e esqueceria a cidade podre, regozijando-se com sua família. E poderia mesmo ter filhos. Olhou para Lucano. O menino surpreendeu-lhe o olhar e disse timidamente, mas com orgulho: "Rúbria esteve sentada na cadeira hoje, durante 2 horas, senhor." Depois riu com a menina diante dos gestos cômicos da boneca, e foram ambos crianças que se divertem juntas. Pela primeira vez, Deodoro pensou nas despesas com a Universidade de Alexandria, sem sentir uma ferroada em sua bolsa. O menino viria a substituir Queptá, eventualmente, quando este último estivesse velho demais. Ficaria com a família, que gostava dele, e iria para onde a família fosse. Já que Lucano nascera livre, poderia casar-se com pessoa de família sólida e virtuosa. A família de um negociante próspero, talvez uma família romana. Lucano e sua esposa, que seria escolhida por Deodoro com um olho em seu dote e virtudes, bem como na sua capacidade de se tornar mãe sadia, teriam um lar em sua fazenda. A alma paternalística do tribuno romano expandiu-se. Em sua velhice teria os risos e vozes de crianças em torno dele, e a visão dos campos e florestas, e o mugido agradável do gado, e árvores de fruta e sombra, e os ruídos de um rio veloz. Feliz como há muito não se sentia, Deodoro ordenou que Lucano ficasse para o jantar, e disse à sua ama que mandasse um escravo à casa de Enéas, a fim de informar aos pais do menino que ele chegaria mais tarde em casa. Lucano corou, pois nunca antes o convidaram a comer à mesa do tribuno e sua senhora, mas não fez objeções. Rúbria pediu imediatamente que a carregassem lá para baixo, e Queptá fez um movimento afirmativo, respondendo ao olhar interrogador de Deodoro. Este tomou a filha nos braços e sentiu o coração tão leve que nem percebeu a fragilidade dela. Tinha consciência apenas de que a filha ria ainda e de que aninhara a cabeça em seu peito. O salão de jantar era de ladrilhos coloridos e havia um tapete persa no piso.
As janelas davam para as palmeiras, cujas pontas mostravam-se tingidas de escarlate pelos últimos raios do sol. A fragrância dos jasmins e das rosas enchia o ar tépido. Tudo estava tão imóvel e sereno que se podia ouvir a voz do rio. Keptá, em suas novas honras de liberto e prezado médico, sentava-se longe, na outra extremidade da mesa, mas o Lucano sentou-se ao lado de Rúbria. Ele é como meu filho, pensou Diodoro, subitamente, amando o rosto de Lucano, tão semelhante ao de Íris, e reparando na nobreza de sua fronte. Afinal, pensou, para atenuar sua repentina democracia e violação das propriedades, nós, romanos, sempre concedemos superioridade aos gregos, inclusive entre os filósofos. Este menino, sem dúvida alguma, teve ancestrais patrícios, provavelmente muito mais antigos do que os meus. A refeição foi uma surpresa para Lucano, pois a mesa de seu pai era muito mais pródiga e os vinhos melhores. Veio um prato de carneiro assado, frio, sem grande capricho nos temperos e demasiado gorduroso. Veio uma bandeja de pão grosseiro e vários queijos, não muito finos. O vinagre e o azeite usados nos rabanetes e pepinos eram de variedade ordinária, devido às economias de Diodoro e à sua falta de apreciação. Lucano viu que o tribuno e Aurélia não tinham paladar. Eram, na verdade, pessoas simples e cordiais, preferindo alimentos simples e cordiais, que comiam com prazer. Lucano teve saudades da mesa de seu pai. Íris sabia temperar um prato de humildes feijões de tal forma que aquilo se tornava um deleite epicuriano. Keptá, admitido pela primeira vez à mesa do tribuno, torcia seu nariz moreno e aquilino. Aquilo era comida para porcos, não para homens. Diodoro roía um mocinho e havia ali um odor pungente de alho. Um homem civilizado pode distinguir-se da peble pela qualidade de alho em sua comida. Foi o que pensou Keptá, contentando-se com um pedaço de queijo, outro de pão e um dos vinhos menos revoltantes. Apesar disso, sentia bastante afeição por Diodoro. Rúbria cansou-se subitamente e sua voz jovem e vivaz tornou-se mais morosa. Diodoro levou-a pela escadaria até seu quarto. Os escravos acendiam lâmpadas pela casa toda. Lucano acompanhou o tribuno e Rúbria suspirou de satisfação ao recostar-se em seus travesseiros. Estendeu a mão para Lucano, que a tomou, beijando-a delicadamente os dedos. Rúbria fechou os olhos e sorriu, adormecendo imediatamente. Estava escuro agora e Diodoro informou Lucano de que ele, e não um escravo, iria levá-lo a casa. No caminho, através da noite, que se fechava com rapidez, Diodoro falou eruditamente sobre Alexandria, onde estivera. O colégio médico, só em si próprio, era vasto e a biblioteca representava uma das maravilhas do mundo. Lucano devia sentir-se adequadamente humilde ao pensar que iria ser um estudante ali. O menino confirmou gravemente com a cabeça. Custará muito dinheiro, disse Diodoro cautelosamente, tentando ver o rosto de Lucano à luz frágil das estrelas e da lua que se erguia. Não sou rico, Lucano. Tuas despesas serão pagas, mas deves ser sóbrio. Lucano conteve um sorriso. Senhor, disse ele, eu agradecerei um enxergão no piso de um estábulo
e minhas necessidades serão pequenas. Em troca, suplico que me permitas servir-te. Ou, se não for assim, pagarei o que gastares quando receber meus salários de médico. Diodoro ficou satisfeito com aquela austeridade. Tomara a mão de Lucano e agora apertava-a. Tolice, tolice, disse ele magnanimamente. Só quero que aprecies as vantagens que vais ter. Naturalmente, depois que te diplomares, permanecerás com a família. Keptah estará mais velho, também gozará do generoso estipêndio próprio que lhe foi deixado por meu pai Prisco. Que homem estranho e enigmático. Falta um pedacinho só, tá, gente? Atrás dele, sem que o soubesse sequer o soldado de ouvidos agudos, seguia um jovem centurião, escondido entre as árvores, à distância, a espada desembainhada, pronta à proteção. Finalmente surgiu aos olhos deles a casa de Enéas, e Lucano pediu a Diodoro que não fosse mais adiante. Correu então para casa, parando por um momento para acenar timidamente ao seu benfeitor, que o saudou, indulgente em resposta. Ah, sim, disse Diodoro consigo mesmo, este é o filho que eu devia ter tido. Por um momento, quedou-se melancólico. Demorou-se ali. Lucano entrou em casa correndo. Agora tudo era silêncio, a não ser pelo trilar agudo dos grilos e o misterioso sussurro das folhas das palmeiras. Diodoro não sabia por que se retardava e por que havia em seu coração aquela desolação súbita. A única lâmpada da casa de Enéas crepitou. A porta então abriu-se e Íris saiu, sozinha. O luar dava um aspecto de prata flutuante ao seu vestido branco e simples. Caminhou como uma deusa até uma árvore, contra a qual se reclinou, sem saber da presença próxima de Diodoro. Seu cabelo dourado tombava-lhe solto sobre os ombros. Diodoro reteve o fôlego. Mal podia ver o perfil da jovem na luz difusa e argêntea, mas viu que ela olhava em direção de sua casa e estava imóvel como uma estátua, a mão sobre a árvore. O braço nu, estendendo-se dela, era perfeito e esbelto, e mais branco e radiante do que a própria lua. Nos ouvidos de Diodoro havia um ruído trovejante. Um momento passou-se e Íris ainda olhava em direção da casa do tribuno. Estava tão imóvel que Diodoro pensou numa aparição. Depois sentiu o ruído ligeiro de um choro abafado e sobressaltou-se. Íris cobria as faces com as mãos. Diodoro deu um passo, um só, na direção dela, e então parou. Desejava chamar e não podia. Bastava-lhe ir até junto de Íris, tomá-la nos braços, e por isso sua carne sentia terrível desejo. Podia sentir o corpo dela contra o seu, e suas mãos nos cabelos maravilhosos, cabelos com os quais brincara tão descuidadamente quando rapaz. Seriam como seda dourada e perfumados de flores frescas. Mas não se moveu, apesar de toda a avidez apaixonada que fazia tremer seus braços e seu coração pulsar ansiosamente. Baixou a cabeça e, sem ruído, recuando passo a passo, retirou-se para entre as árvores e se foi embora. Não vou nem me alongar aqui nas despedidas. Tchauzinho, até o próximo vídeo.